Nesse vídeo eu quero falar sobre a importância da literatura na aprendizagem de idioma e como essa prática pode te ajudar de uma forma tremenda. Aqui também vai ser o último vídeo de uma série de guias para iniciantes na literatura que pretende encerrar explicando a importância da leitura idiomática ou leitura por países, leitura nacional. E aí eu já vou aproveitar justamente essa temática para inserir e incentivar vocês a estudarem idiomas a partir desse método. Ou, se você já estuda idioma, pode usar esse método para que você consiga melhorar todo o seu desempenho e seus estudos. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Eu já estou há 8 anos aplicando a literatura em diversas áreas da minha vida e eu me surpreendi com a sua aplicação na aprendizagem de idioma e como ela pode ser de um aproveitamento tremendo. Bom, e nesse vídeo eu quero tratar com vocês de 2 temas que eu não posso fazer separados, que no caso é definir e estruturar com vocês, nesse guia de literatura, como ler literatura de países, literatura idiomática, mas não só isso, aproveitar a literatura para intensificar ou iniciar uma aprendizagem de idiomas. E eu reconheço que talvez ele não possa servir para todo mundo, afinal não é todo mundo que aprende lendo com muita facilidade, porém eu ainda recomendo a tentativa para que você tenha mais um artifício para melhorar o seu estudo. Bom, e eu sei que o pessoal que normalmente estuda idiomas costuma usar o seu tempo de entretenimento também como um estudo e normalmente faz isso através de séries e filmes no idioma original, com legenda ou sem, para quem já está um pouco mais avançado. E a minha recomendação para esse grupo é que insira dentro dessa rotina, principalmente da de entretenimento, a literatura do idioma no qual ela está lendo. Se você está iniciando, você pode ler traduzido, não tem problema algum. O objetivo desse método não é aperfeiçoar a sua gramática ou a sua conversação. E para quem se interessou pelos guias, chegou até aqui, está começando a ler agora e se interessa por determinado país, tem também diversas vantagens você aplicar esse método e todas as vantagens ele vai servir para os 2 tipos de público. E a maior vantagem é o conhecimento cultural do idioma que você está aprendendo ou do país que você quer estudar. Eu sei que em filmes a gente acaba vendo também parte da cultura, por isso que eu não elimino de todo essa questão. Porém, a literatura ela trata de uma forma muito mais descritiva todos os cenários, todos os costumes, coisas que quando a gente vê em tela, normalmente a gente pega muito distraído e talvez a gente nem leve em consideração que aquilo é tão importante assim. Então, para que você aprenda a cultura de um país, às vezes não precisa nem que você vá até lá. Só de consumir literatura, você já está conseguindo, desde que faça isso de uma forma consciente, você já está conseguindo aprender algumas questões culturais de alguns países que normalmente esses aspectos culturais refletem também no idioma. E não só os costumes, uma outra coisa que a gente capta muito bem nos livros de literatura é a psique daquele povo, que normalmente tem uma forma filosófica de pensar, uma cosmovisão de fazer as coisas, que eu acho que só com o consumo de literatura a gente pode ser capaz de aprender isso de uma forma bem rica. E o uso da literatura idiomática ele também pode ser bastante interessante, porque em alguns momentos você vai ver influências de outros idiomas, outros atos históricos que influenciaram na cultura da época, inclusive no idioma, que é o caso de Ivanhoe. Esse livro aqui retrata de uma forma incrível o resultado da invasão normanda na Inglaterra e o conflito tanto cultural quanto idiomático dos anglo-saxões com a língua dos invasores. E ao mesmo tempo você começa a perceber uma assimilação de idioma para língua anglo-saxã. Então o inglês moderno ele vem de uma transição muito grande até chegar nos dias atuais. Então a gente tem diversos fatores que beneficiam quem está aprendendo sobre a cultura de determinado país e principalmente para quem está aprendendo algum idioma. Porque às vezes a gente tende a acreditar que só ler o material no idioma original já seria o objetivo do aprendizado ou já seria uma prova de que eu estou aprendendo. Mas não.
só o fato de você ler a obra traduzida, ela já pode te trazer inúmeros benefícios durante o seu aprendizado. E aí, para quem avança um pouco mais nessa aprendizagem de idioma, ele tem uma facilidade muito grande que você pode, após ter lido livros da origem idiomática que você está estudando, você aprendeu aquele conteúdo, você entendeu o livro, futuramente, quando você melhorar no seu estudo de idiomas, você pode voltar e retraduzir o livro ou capítulos que seja de algum livro que você leu. Então, com aquele imaginário já preenchido, você absorveu as questões culturais, as questões históricas e futuramente esse livro vai ser reaproveitado novamente para que você faça uma tradução dele para o idioma original em uma tentativa de aplicar o que você está aprendendo. Óbvio, isso vai demandar bastante tempo, bastante dedicação e também não é para ser feito com um aprendizado muito raso, porque você pode talvez acabar se decepcionando, é bastante custoso fazer isso. Mas o retorno dessa prática, principalmente para quem vai aprender gramática, que é o meu caso, o meu interesse maior não é conversação, é ler, uma vez que a gente tem a maioria dos livros e artigos extremamente importantes pelo mundo, ou eles são, na atualidade, ingleses ou franceses, como era escrito antes do inglês ser a língua do mundo, digamos assim. E uma coisa bastante interessante desse método é a facilidade geográfica que você consegue obter a partir do consumo literário. Claro que em alguns lugares eles são fictícios, mas a grande maioria utiliza alguns locais históricos bastante simbólicos. Então a gente consegue se imaginar em algumas situações, inclusive dá até para procurar no Google Maps lá, colocar o hominho e andar pelas ruas, como eu já fiz muito lendo Sherlock Holmes. E através da literatura, principalmente quando a gente lê ela de forma cronológica, a gente consegue acompanhar as mudanças culturais que vão acontecendo. Além das mudanças idiomáticas, das influências idiomáticas, a gente também tem essas mudanças culturais e a gente consegue ver. Bom, e para quem está estudando idioma ou pretende estudar, e eu recomendo que você o faça, e está em dúvida na questão da aplicação desse método, eu recomendo ainda continuar assistindo aos seus filmes, às suas séries, porém, inserir no seu momento de entretenimento essas obras. Eu sei que quem prioriza bastante a conversação, ele vai tender a preferir os filmes e as séries, apesar de eu achar que os sotaques dão uma complicada, não são todas as séries ou filmes que são simples da gente poder ouvir e escutar. Não sei se é só comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu recomendo os livros porque tem toda aquela questão que eu disse. A gente pode perder alguns detalhes culturais que é bastante corriqueiro. E só para trazer um exemplo simples, Sherlock Holmes, por exemplo, as obras, você vai perceber que os britânicos têm um hábito muito grande de dar gorjeta. Qualquer serviço que o Sherlock pede para os meninos de rua que ajuda ele dá uma moeda, ele ajuda. E são cenas que, às vezes, você vai olhar no filme e você vai achar aquilo tão simples que você nem percebe que aquilo pode ser que seja um hábito cultural, ou talvez daquela personagem, ou talvez um hábito cultural do povo britânico. Então é interessante que você faça esse tipo de leitura para você começar a perceber esses costumes. Tá, Zé, me interessei pelo método, como é que eu aplico de uma forma mais eficiente isso aí? Vamos lá. A minha recomendação é que você leia tanto de uma forma cronológica quanto de uma forma estritamente nacional. Mesmo que você esteja estudando idioma, eu recomendo que você leia de uma forma nacional, ou seja, estou aprendendo inglês, leia livros estritamente britânicos em ordem cronológica, depois você passa para livros americanos em ordem cronológica. Eu não fiz isso. E aí é onde está um grande problema. O que acontece? Eu li de uma forma bastante embaralhada, sofri um pouco nessa questão, mas eu consegui perceber que algumas coisas eu não consegui conectar muito bem, porque eu li livros americanos primeiro, principalmente A Letra Encarnada e Moby Dick, e depois eu li livros britânicos. Então eu não soube, se eu não tivesse feito uma pesquisa, eu não saberia dizer qual veio primeiro e o que influenciou o que. Apesar da gente conseguir perceber, quando você está com isso já um pouco mais esquematizado, fica mais simples de perceber o que veio depois, o que influenciou o que e o que de fato está acontecendo ali no tempo e espaço da história. Então a minha recomendação é simples. Você está aprendendo inglês, você talvez já esteja avançado, não sei, já leu talvez algumas obras.
De toda forma, minha recomendação é que você escolha um país desse idioma e você leia de uma forma cronológica para que você tome maior proveito do que está acontecendo. Por exemplo, Ivanhoe é um livro que retrata Inglaterra de 1300. Está muito antes de um retrato de Dorian Gray, do Sherlock Holmes. É todo um país totalmente feito por mansões, castelos arcaicos, vilarejos e mais nada. Enquanto logo em seguida você tem outras histórias que já, esses castelos históricos já em ruínas, e você já está em uma cidade mais populosa, com novos costumes, com novas formas de pensar, novas formas de agir. Então é bastante interessante fazer esse tipo de leitura mais sistematizada de uma forma cronológica. E aí, principalmente para a questão colonizadora, eu recomendo que você leia dos colonizadores para os colonizados. Então, mantendo a ordem cronológica, você vai pegar o idioma principal e tender a migrar para os secundários. No caso, por exemplo, Portugal, você primeiro lê Portugal, depois você lê Brasil. Apesar de como moramos no Brasil, eu já recomendo que você leia literatura brasileira. Mas para aprendizagem de outros idiomas ou conhecimento de outras nações, é interessante que você já leia em ordem cronológica, pega lá a Inglaterra, depois você lê a literatura americana. Você vai perceber que tem uma aplicação bastante interessante ali. Por exemplo, Moby Dick é um livro muito interessante que eu perdi essa parte, digamos assim, pois como foi um livro dos que eu li primeiro, eu não tinha no meu imaginário a Inglaterra arcaica, o Velho Mundo, eu não tinha o imaginário do Velho Mundo para poder comparar com a Nova Inglaterra, que é o que retrata tanto na Letra Encarnada quanto em Moby Dick. Então você já está nos Estados Unidos, no pré-Estados Unidos. É praticamente a primeira literatura americana, é Moby Dick e a Letra Encarnada. E aí eu não tinha um imaginário anterior para poder complementar essa imagem. Eu fui criar isso posteriormente. E aí fica meio que um remendo, a gente tem que fazer um pouco de esforço, retomar leituras para poder entender e interpretar melhor. Bom, e tem uma outra questão que é bastante interessante aqui, que é o hábito do país. A gente fica tão imerso nesse país quando a gente lê só esse país ou esse idioma, que é tão fácil, você parece que você está acostumado com a forma de escrever, então a sua leitura também rende, e o seu imaginário, como eu disse, até o geográfico, funciona tudo muito bem. E eu só quebrei esse meu método agora, que eu estou há um ano praticamente lendo só literatura inglesa, e recentemente eu inventei de ler uma literatura russa para dar uma quebrada. E assim, eu estou numa dificuldade tremenda para ler aqueles nomes russos nas páginas. E olha que eu gosto pra caramba do Dostoiévski. Então, tipo assim, eu já tenho uma certa intimidade com a literatura russa, mas quando você passa um ano lendo só inglês, você acaba que está tão acostumado com a pronúncia, com as formas de agir, a forma de contar o que se passa na cabeça de cada personagem, e quando você muda para outro país, a coisa fica assim, escabrosa. A minha leitura não está rendendo absolutamente nada, mas é muito interessante ver essa quebra. E só fazendo isso agora, e mais uma vez, há um ano, que eu pude perceber o quanto eu estava sendo, talvez, influenciado e o quanto eu estava habituado a ler aqueles livros ingleses. É fantástico quando você consegue entrar nesse mundo de verdade. Então você assiste coisas dessa nacionalidade, você lê literatura dessa nacionalidade, você estuda gramática dessa nacionalidade, você estuda esse tema. É muito interessante. É uma combinação assim perfeita. Você está fazendo um estudo do país, um estudo histórico, um estudo geográfico, um estudo idiomático com a prática da literatura, com um mero entretenimento, que de fato você tem que fazer um esforço um pouco maior, porém o resultado dele, o benefício é simplesmente gigantesco. Então, deixo para vocês essa recomendação, para quem já estuda ou para quem pretende estudar, usa e abusa da literatura, tanto traduzida quanto no original. Ela pode ser muito útil para você que está aprendendo. Você não vai aprender só gramática, você não vai aprender só conversação. Existe uma coisa muito mais além, uma questão cultural, que você absorve ao ler
todos esses livros. Bom, e essa é a minha recomendação. Espero que vocês tenham gostado desse guia. Quem não assistiu ainda aos outros vídeos, volta lá no começo, assiste os guias de literatura. Talvez você está até estudando inglês, mas você não lê nada. Recomendo que você assista os outros guias e recomendo que você se inscreva nesse canal. Deixa aqui qualquer dúvida que você tem em relação a este guia ou a esses temas. Vou ter a maior satisfação de responder. Eu vou indo nessa. Fiquem todos com Deus. Valeu e fui!